Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade, eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nem uma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor do reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Queridos irmãos e irmãs, escutemos a palavra do Senhor sempre com o desejo de colocá-la em prática na nossa vida. A palavra de Deus deve nos orientar nas nossas escolhas que nós fazemos no dia a dia. Às vezes nós nos encontramos diante de certas situações que nós não sabemos o que é melhor, o que devemos fazer. É justamente nesse momento que nós devemos nos lembrar da palavra de Deus e procurar descobrir onde está a vontade do Senhor, para que nós busquemos aquilo que convém, aquilo que é conforme a vontade e os desígnios de Deus, porque aí está a nossa felicidade, porque Deus só pede para nós aquilo que é para o nosso bem. Devemos ter esta fé sempre. Ouvimos a primeira leitura, bastante longa, que narra o momento em que o profeta Elias desafia o povo a fazer uma escolha definitiva, porque o povo tinha se dado à idolatria, deixado de seguir o único Deus verdadeiro, Javé, para seguir os deuses dos pagãos. E o profeta lança então este desafio: quem afinal querem seguir? O Deus verdadeiro ou querem seguir Baal? Os israelitas achavam que podiam adorar o verdadeiro Deus e ao mesmo tempo adorar Baal. Então, um povo que tinha o coração dividido, queriam servir a dois senhores. E aqui nos vem aquilo que Jesus nos disse: não se pode servir a dois senhores, assim como não se pode colocar o pé em dois sapatos. Portanto, a missão de Elias é levar os israelitas a reconhecerem a sua apostasia, reconhecer que eles estão sendo infiéis e reconduzi-los à fidelidade ao Deus de Israel, o Deus verdadeiro, aquele Deus que libertou o seu povo, aquele Deus que usa de misericórdia para com o seu povo sempre. E assim que Elias lança o desafio, desafia os 450 profetas de Baal, e ele vence esse desafio com o poder da fé e com o poder da oração. Enquanto os profetas
de Baal gritavam, se retalhavam com pedras, até derramarem sangue, invocando o seu Deus, que não responde, porque não existe, é um Deus falso. Elias, apenas com a sua oração confiante em Deus, recebe a resposta de Deus, que manda fogo e depois água do céu, consome todo o holocausto. Nós somos chamados a seguir o Deus verdadeiro, aquele Deus que Jesus revelou para nós. Temos que fazer sempre as nossas opções na nossa vida. Nós não podemos pretender de seguir a Deus e ao mesmo tempo seguir o mundo, aquilo que são as propostas do mundo. O profeta Isaías tinha certeza de que Deus atenderia a sua oração. Nós também. Se nós confiamos neste Deus verdadeiro, a nossa oração será sempre uma oração confiante, serena, porque nós acreditamos num Deus que é Pai e que nos trata como filhos. E que nós somos convidados a nos abandonar em suas mãos e ter o desejo sempre de fazer a sua vontade. E ao mesmo tempo nos adaptarmos àquilo que Deus pede para nós. Às vezes as pessoas fazem como se quisessem forçar a Deus a fazer as suas vontades, a atender os seus pedidos, e às vezes coisas até contrárias à vontade de Deus. De maneira alguma, a nossa oração deve nos levar a nos conformarmos a Deus, à vontade de Deus. Assim Jesus nos ensinou. Não podemos nos apresentar diante de Deus com o coração dividido. Como já disse, Jesus falou, não se pode servir a dois senhores. Nós não podemos pretender de servirmos a Deus e ao mesmo tempo de servir as coisas do mundo. Nós não podemos pretender de agradar a Deus e agradar as coisas do mundo, agradar o mundo. Não podemos pretender de amar a Deus e ao mesmo tempo amar o mundo. Não podemos seguir os mandamentos de Deus e ao mesmo tempo seguir as ideologias deste mundo, muitas delas contrárias à vontade de Deus, contrárias ao Evangelho, ao ensinamento de Jesus Cristo. Portanto, devemos procurar ser coerentes com a nossa fé. Jesus manifestou uma preocupação idêntica àquela do profeta Elias. Jesus faz uma severa denúncia contra as autoridades religiosas do seu tempo, os falsos mestres que rejeitavam em parte a palavra de Deus e acusavam Jesus de violar a lei, de não cumprir a lei. Por isso, Jesus lhes diz: não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Jesus não veio para destruir a lei. Ao contrário, Jesus veio ensinar como colocar a lei em prática, como viver essa lei. Precisamos se descobrir o espírito da lei, não a lei pela lei. São Paulo diz que a lei mata, é o espírito que vivifica. Portanto, nós devemos obedecer a lei e a disciplina, sempre procurando descobrir qual é o seu sentido, qual a importância, como devemos vivenciar no nosso dia a dia, nossos relacionamentos com os nossos irmãos.
lei é sempre em vida do bem das pessoas. Aquele tempo de Jesus era defensor da lei, eram pessoas ávidas por dinheiro, por cargos, por honrarias, às vezes por trás de uma aparente observância rígida da lei está a defesa dos próprios interesses, das próprias ideias. Devemos sempre buscar aquilo que é a vontade de Deus. A igreja sempre procurou fazer com que as leis sejam em benefício das pessoas. Isso mudou. Por exemplo, a lei de Eucaristia. Antes, a lei do jornalismo começava à meia-noite. Para celebrar a missa hoje, começou o jejum meia-noite passada. Se não disse celebrar a missa, que ela se jejum. Então, não se podia levar a missa, por exemplo, a partir de meio-dia, a ser o padre ou os filhos comungar, ficar em jejum até essa hora. Isso trazia algumas sequências que se podia ter das pessoas, as necessidades das comunidades, porque não se podia celebrar mais de uma ou duas missas ao longo do dia. Então, a igreja revê a lei, essa norma, porque o mais importante é o bem espiritual, é levar a palavra de Deus, é fazer as pessoas se aproximarem de Deus, por isso a lei que foi dada hoje, o jejum eucarístico é de uma hora antes da celebração. Então, vejo a lei que existia, foi mudada em benefício das pessoas. Então, deve ter esse presente. A lei deve ser para o benefício das pessoas. A lei deve ser proporcionar a vida. E Jesus nos convida a cumprir essa lei. Jesus diz que ele veio para cumprir toda a lei. Ele quer cumprir a lei e ensinar as pessoas a cumprir essa lei no sentido correto, no sentido certo, não como essas autoridades faziam. Transformaram a lei num peso. E Jesus disse que muitas leis que eles colocavam para serem observadas eram costumes, eram tradições humanas e não vontade de Deus. Portanto, precisa distinguir também aquilo que é vontade de Deus e aquilo que é vontade dos homens transformadas em lei divina ou pretendem que seja lei divina. E somos chamados a ensinar os outros a praticar a lei. Jesus diz que quem desobedecer a um só desses mandamentos, por menor que seja, e ensinar aos outros a fazer o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. A responsabilidade, o compromisso que nós temos como discípulos de Jesus a levar as pessoas a praticarmos e ensinar os outros a praticar a lei. A lei que salva, a lei que proporciona a vida. Mas quem os praticar e ensinar será considerado grande no reino dos céus. Procuremos, portanto, irmãos e irmãs, colocar em prática o ensinamento de Jesus Cristo, para que essa palavra, esses ensinamentos se tornem para nós fonte de vida, fonte de salvação. Celebramos hoje a memória de Santo Antônio, que foi o exímio pregador da palavra de Deus, um homem que ensinou a praticar o bem, que viveu a caridade, o amor ao próximo. Os santos são sempre exemplo para nós de como nós devemos viver a palavra, como devemos ser discípulos missionários de Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.